Bem, olá pessoal do primeiro ano. Vamos ver agora a composição dos movimentos, mas vamos relembrar o conceito de velocidade relativa. Bom, quem não viu, vamos aprender agora. Olha só, aqui eu tenho dois móveis, o A e o B, né, e suas velocidades. A velocidade de A é 7 metros por segundo, porque eu estou tomando como referencial, né, esse pontinho aqui, um ponto no solo. A posição onde ele se encontra aqui, depois de um segundo, ele vai ter se deslocado e ficado 7 metros, né, distante dessa posição inicial. Então, 7 metros por segundo é a velocidade em relação ao Sol, ou seja, a posição em que ele se encontra. No caso do B, também, eu estou comparando o seguinte, eu estou dizendo que quando o B parte dessa posição, após um segundo, ele percorreu 3 metros. Ou seja, em relação ao solo, a distância entre a posição inicial e a posição final vai ser 3 metros. Então, geralmente nós comparamos a velocidade de um corpo com um ponto em que ele se encontra no solo. O solo é o nosso referencial. Então, essas velocidades estão baseadas, nesse caso, no solo, na superfície, no ponto em que esses corpos estão apoiados, que é o solo. Agora, o que acontece se eu comparasse a velocidade de A com o B, que já está em movimento? Na realidade, veja, o que acontece é que o A está mais rápido que o B. B nunca vai alcançar o A, porque o A está a 7 e o B está a 3, está mais lento. O que ocorre então aí é que ao longo do tempo, o A estando mais rápido, ele vai se afastando de B. Mas veja, ele se afasta 7 metros de B? Não, porque quando ele se afasta 7 metros de B, B se aproxima a 3 metros. No final das contas, o afastamento vai ser só de 4 metros. Então eu devo levar isso em consideração e na formulazinha eu vou fazer o seguinte, ó, a velocidade de A em relação a B começou com A, depois menos a velocidade de B. 7 menos 3, 4 metros por segundo. E eu poderia fazer a velocidade de B em relação a A? Posso. Se for a velocidade de B em relação a A, começa com o quê? Com B. Velocidade de B menos velocidade de A. Nesse caso vai ser 3 menos 7 menos 4 metros por segundo. Observe o seguinte, já podemos concluir aqui. Quando você, nesse caso, inverte aqui a ordem, a velocidade de A em relação a B é mais 4, já B em relação a A é menos 4. Então, as velocidades relativas nesse caso, invertendo a ordem, o referencial, o que acontece é uma troca de sinal. Você encontra a velocidade, nesse caso, com sinal trocado. Então, a velocidade de A em relação a B, comparando com B em relação a A, o que muda é o sinal. Então, se está com o sinal trocado, é o oposto. Então, a velocidade de A em relação a B é o oposto de B em relação a A. Ok? Se uma for positiva, a outra é negativa. Se uma for negativa, a outra fica positiva. Menos com menos dá mais. O que acontece agora aqui? Né? Vimos que para encontrar a velocidade de um corpo em relação ao outro, a gente subtrai as velocidades. E quando você troca o referencial, você muda o sinal mantendo os mesmos corpos. Né? Se eu tenho A e B, se eu comparo A em relação a B, depois eu comparo a velocidade de B em relação a A, mantendo os corpos, mas trocando a ordem, eu troco o sinal. Ok? Então, o que nós vamos observar aqui? Como é que você entenderia isso? Veja que esses corpos estão percorrendo uma direção, e toda direção tem dois sentidos. Eu indico um sentido positivo, onde já que eu estou numerando, eu posso numerar essa trajetória, e o sentido positivo nada mais é que o sentido em que as posições vão ficando cada vez maiores. O sentido negativo é o sentido das posições ou espaços cada vez menores. Bom, o que acontece aqui de A em relação a B ser 4? Observe que o que ocorre aqui, o A sendo mais rápido, existe um afastamento. Então, se eu comparar A em relação a B, imagine que A e B sejam duas pessoas. O B aqui é o referencial. O B
vai enxergar o A se afastando para a direita, ou seja, com velocidade de quanto? De 4. Se eu trocar o referencial for A, o A vai ver o B cada vez mais distante para a esquerda. Há um afastamento no sentido negativo. Ok? O interessante disso tudo é que aqui nós estamos trabalhando com os módulos. Uma coisa legal, nós sabemos que velocidade é vetor. E dá para fazer o mesmo com o vetor? Dá. Então, olha só. Eu vou trabalhar aqui com o vetor. Então, vetor velocidade A em relação a B. Vetor da velocidade de A menos o vetor da velocidade de B. Veja que, em se tratando de vetores, o vetor da velocidade de A em relação a B é um vetor só, que, nesse caso, ele é o resultado desses dois vetores. Quando um vetor só substitui dois ou mais vetores, ele é o quê? Ele é o vetor resultante. Então, o que ocorre é o seguinte, vamos colocar os vetores, ok? Não os valores, a setinha do vetor. Então, o vetor A é 7, olha o sentido dele aqui. Só que aqui, como é um vetor, eu tenho menos, eu tenho que mudar o quê? O sentido. Então, se o B é para a direita, o vetor menos B vai ser para a esquerda. E aí eu vou colocar os módulos, só o módulo, ok? Módulo de A é 7, módulo de B é 3. Veja que esses dois vetores, eles têm sentidos contrários. No final das contas, 7 para a direita e 3 para a esquerda, vai sobrar o que a gente está procurando aqui, que é o resultante, um vetor de 4. Agora, eu sei que o módulo é 4. Quando é que eu vou usar o sinal mais ou menos? É justamente esse sinal mais, nesse caso, vai ser usado quando o vetor aponta para a direita. O sinal menos vai ser usado quando o vetor aponta para a esquerda. Quando eu quiser estabelecer aqui agora a velocidade de A em relação a B, como ele está apontando para o sentido o quê? Positivo. Então vai ser, nesse caso, mais 4 metros por segundo. Ok? Eu posso até apagar aqui, ó, e observar que aqui o sinal é positivo. Ok? Posso fazer a mesma coisa, nesse caso, que eu fiz aqui. Então, olha só, agora a velocidade de B em relação a A. Trabalhando com o quê? Trabalhando com vetores. Então, vai ser o vetor B menos o vetor A. Vamos observar o vetor B. Então, ele está aqui. Positivo, sinalzinho aqui, não muda o sentido. Só que o vetor A tem um menos. Então, muda o sentido dele. Se é para a direita, fica para a esquerda. Quais são os módulos de B3 e 7? O resultado desses dois vetores, vetor A e o vetor B, vai ser justamente o vetor velocidade de B em relação a A. Só que agora, o maior aponta para a esquerda, que é o sentido negativo. E para representar que ele aponta para a esquerda, aí eu coloco nesse caso que a velocidade é menos 4 metros por segundo. Então, olha que interessante isso daqui. Você pode trabalhar com os módulos ou você pode trabalhar com os vetores. Mas, subi aqui, né? Trabalhando com os vetores, você coloca representa o vetor resultante e observe que ele pode apontar para um dos dois sentidos. E aí você observa, o sentido que ele está apontando é o positivo, é o negativo, e aí você coloca esse sinal que vai estar indicando qual o sentido desse vetor resultante, ok? Bem, pessoal, é o seguinte, esse é o conceito de velocidade relativa. Eu vou apagar aqui, tá? E vou colocar outro exemplo para a gente observar e fazer das duas formas, ok? Você pode fazer com módulo ou você pode fazer com vetor. Sendo que quando você fizer com vetor, nesse caso, é necessário depois você colocar um sinal para indicar em que sentido. Se você trabalhar com um módulo, você já tem que estabelecer o sentido, nesse caso, se vai ser positivo ou negativo, tá bom? No valor da velocidade, ok? Vamos lá. Vamos apagar aqui.
Vamos colocar assim agora. Bom, aqui eu tenho esses dois modos, tá ok? Aqui, aqui eu vou colocar um modo, Vx, tem o sentido positivo para a direita e o sentido negativo para a esquerda. Então, Vx, digamos, é 10 metros por segundo e Vy. Observe que aqui, né, eu não estou, esse Vy, na realidade, eu não estou colocando a setinha. Sem a setinha, ele é o módulo. E para indicar que ele está em sentido contrário, só... Porque imagina só, digamos que esses corpos desaparecessem, tá bom? Você não enxergasse. Como é que eu sei que está indo para a direita ou para a esquerda? Só a partir dos módulos. Se está no mesmo sentido ou em sentido contrário, pelo sinal. Então, se aqui é positivo, está indo para a direita. Se aqui é negativo, está indo para a esquerda, mesmo sem aparecer o vetor. Tá ok? Então, no módulo, eu tenho que indicar o sentido. Então, aqui está indo para a esquerda, menos 5 metros por segundo. O que eu quero agora é a velocidade de x em relação a y. Ok? Vamos trabalhar com os módulos. Vx menos Vy. Como é módulo, você já tem que estabelecer no módulo o sentido. Ok? Então, vai ficar 10 menos Vy, que é menos 5. Então, Vx em relação a y vai ser menos com menos mais, 10 mais 5, 15 metros por segundo. Então, a velocidade de x em relação à velocidade de y é 15 metros por segundo. Vamos ver o que isso significa, né? Observe que o que nós temos aqui, de fato, é um afastamento. Então, se uma pessoa aqui está no lugar de y, a cada segundo, x se afasta 10 metros para a direita, y se afasta 5 metros para a esquerda. Então, o y vai ver x, no final das contas, com um afastamento de 15 metros. Ou seja, depois de um segundo, ele vai estar 15 metros mais afastado para a direita. Então, por isso que aqui o sinal é positivo. Aqui eu fiz com o quê? Com os módulos. Trabalhando com os módulos, sem enxergar os vetores, o sinal do módulo indica o sentido contrário. Mas eu posso trabalhar com os vetores. Ó. Então, trabalhando com o vetor, você faz o desenho do vetor, traça o vetor. O que vai acontecer? Vetor x para a direita. O vetor y tem o sinal menos, então eu vou inverter o seu sentido. Então, o vetor x é 10 e aqui é 5. No final das contas, como esse aqui substitui, ele é o resultante, mesmo sentido, eu vou somar, teria um vetor de 15, e aí no final das contas, ele aponta em que sentido? Ele aponta para a direita. Então, a velocidade dele vai ser mais 15 metros por segundo. Ok? Facinho, né? Agora, pessoal, é o seguinte, né? Quando você tem dois corpos, comparar a velocidade de um com o outro, é bastante simples, só diminuir. A composição dos movimentos, no final das contas, vão ser problemas mais elaborados, em que você vai ter envolvidos no problema 3 corpos. E aí, como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar agora aqui, nesse caso, a dica e vou demonstrar de como você vai fazer de forma mais simples. Porque, geralmente, a gente vê nos livros, apostilas, por aí vai, falar de uma velocidade de arrastamento. Mas, infelizmente, isso não lhe prepara para fazer os problemas mais avançados. Vamos estabelecer uma relação de velocidades entre 3 corpos, e aí fica beleza, você resolve tudo, ok? Vamos lá. Vamos ver que relação é essa, ok? Olha só, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenha a velocidade de A em relação a B, mais a velocidade de B em relação a C, ok? Vamos trabalhar aqui com os vetores. O que acontece? Vou apagar aqui, vou colocar aqui embaixo.
Se é A em relação a B, qual é a ordem que aparece? Velocidade de A menos velocidade de B. Ok? Já aqui é a velocidade de B em relação a C. Velocidade de B menos a velocidade de C. Observou agora uma coisa interessante, que no final das contas você tem aqui velocidade de B positivo, velocidade de B negativo. São vetores opostos. Posso cancelar? E aí você vai ter velocidade de A menos velocidade de C. Mas se você está diminuindo duas velocidades, no final você tem uma velocidade relativa, que é a velocidade de A em relação a C. Ok? Então, onde é que eu quero chegar? Isso só foi possível porque nós cancelamos aqui a velocidade de B. Aqui ela era negativa, estamos nessa segunda posição, e na primeira é positiva. Então, quando os meios são iguais, você pode cancelar e encontrar a velocidade só entre o que restou, que é A e C. E essa velocidade entre A e C é um vetor que está substituindo eles dois. Ou seja, esse vetor aqui é um vetor resultante. Ok? Então está aí a relação. Né? Se eu tenho duas velocidades relativas e aqui eu tenho os meios iguais, eu posso cancelar. Então, velocidade de A, B, mais o vetor velocidade B, C, o vetor resultante é o que sobrou de A em relação a C. Ok? Então está aí essa dica para nós fazermos agora os problemas que vão vir da resolução. Até vou colocar ali ele melhorzinho e a gente vai aplicar aos exemplos que eu vou dar de agora em diante, ok? Então, vamos lá. Então vamos colocar aqui o que a gente aprendeu. Velocidade de A em relação a C, pode ser velocidade de A em relação a B, mais velocidade de B em relação a C. Se os meios são iguais, a gente pode cancelar. E aí você vai ter só a velocidade de A em relação a C, que é o vetor resultante. Ok? Então vamos colocar aqui. É um vetor resultante. Vamos lá. Eu vi um problema aí no módulo de vocês, eu vou passar um parecido, ok? Para a gente fazer. Bem, eu vou resolver nesse caso. Se você quiser trabalhar com vetores, eu aconselho, tá bom? Porque trabalhar com vetores, você não pode somar os vetores. Você tem que observar se eles estão na mesma direção. E se estiver na mesma direção em sentido, soma. Sentido oposto, diminui. Se a direção formar 90 graus, observando esses vetores, para encontrar o resultante, tem que ser Pitágoras. Que na maioria das vezes, quando não está na mesma direção, vai estar perpendicular. E aí Pitágoras dá conta, ok? Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte probleminha. Deixa eu colocar aqui. O que nós temos aqui é o seguinte. Ficou bonzinho, né? Vamos lá. Aqui eu tenho duas pessoas, A e B. Aqui eu tenho o trilho. Essas duas pessoas estão sobre um... Ele chamou vagão, mas é um carrinho de trilho, tá bom? Vou chamar de vagão, tá bom? Um vagão sem parede, sem teto, sem nada. Então, é um vagão. E aqui eu tenho a pessoa A e a pessoa B. Ocorre o seguinte, vamos ver o que nós temos aí, o que é fornecido pelo problema. Ele fornece que a velocidade de A, aqui você tem a velocidade de A, e aqui você tem a velocidade de B. Bom, só que essa velocidade de A é o seguinte, a velocidade de A
é em relação ao vagão, que é de, vou colocar aqui 6 metros por segundo. E a velocidade de B em relação ao vagão, que é 4 metros por segundo. Só que o vagão, ele também está em movimento. E ele está só que essa velocidade do vagão é a velocidade do vagão em relação ao trilho, VT, que é de 2 metros por segundo. Tá bom? Então, olha só. Essa velocidade de ar está a 6 metros por segundo em relação ao vagão, se afastando aqui do vagão. B está a 4 metros por segundo. Aqui eu não coloquei o sinal menos, mesmo sendo para a esquerda, porque aqui eu coloquei um vetor. É possível você saber que está em sentido contrário, tá ok? Se você quiser colocar o menos, pode, mas não há necessidade, porque você tem o sentido do vetor. E aqui o vagão em relação ao trilho. Tá bom? O que é que eu quero? Eu quero a velocidade de A não em relação ao vagão. Eu quero a velocidade de A em relação ao trilho. E eu quero a velocidade de B em relação ao trilho. Ok? Então veja, o que eu tenho A em relação ao vagão, mas eu quero A em relação ao trilho. Então esse vagão aí está atrapalhando, né? Então o que eu vou fazer? Observe bem que a velocidade de A em relação ao trilho pode ser entendida como a velocidade. Eu tenho aqui a velocidade de A em relação ao vagão, e o que eu tenho aqui é a velocidade do vagão em relação ao trilho. Vamos trabalhar com os vetores, tá bom? O que acontece? Os meios são iguais? São. Então, por isso que eu posso igualar, porque eu posso cancelar. Sobrou o quê? A e trilho. Então, velocidade de A em relação ao vagão e do vagão em relação ao trilho, cancela o vagão, fica a velocidade de A em relação ao trilho. Essa velocidade de A em relação ao trilho é o resultante desses dois. Eu vou só desenhar o vetor aqui, ó. A em relação ao vagão. 6. Vagão em relação ao trilho. 2. Qual é o resultante desses aqui? Se tem mesmo sentido, 8 metros por segundo. Ok? Ah, professor, mas aí está muito simples, porque a mesma direção poderia já somar. Beleza, tá ok? Eu estou fazendo assim mais demorado e analisando em relação a 3 corpos, porque quando tiver perpendicular em direção diferente, você faz o mesmo cálculo, tá ok? Mas ó, se aqui está 6 para a direita e para a direita, você soma. Aqui eu estou dando uma resolução mais detalhada, mais analítica, tá ok? Baseada mesmo nas formas, que eu acho importante. Agora vamos à velocidade agora de B em relação ao trilho. Vamos ver se tem espaço. O que é que vai acontecer? Eu posso colocar, porque eu tenho aqui a velocidade de B em relação ao vagão, e aqui eu tenho a velocidade do vagão em relação ao trilho. Como aqui os meios são iguais, eu posso estabelecer essa relação também. Só que eu estou analisando com vetores, tá ok? Então vou representar aqui B em relação ao vagão. Está aqui. 4. Vagão em relação ao trilho. 2. Então, o resultado aqui, que é B em relação ao trilho, ó, tem sentidos opostos. Então, a velocidade dele vai ser de 2 para a esquerda. Tá ok? No problema, na realidade, se você quiser colocar menos 2, pode. Mas aqui, na realidade, eu tenho um vetor indicando que é para a esquerda. Tá ok? Não preciso colocar o menos. Tá certo? Se ele disser, provavelmente ele vai perguntar quais são os módulos dessa velocidade. Então você não vai colocar o sinal menos. Tá certo? Se você quiser colocar um sinal menos, geralmente a gente coloca o sinal menos numa operação para a gente saber que está em sentido oposto, porque a gente não está vendo o vetor. Tá bom? E aí você sabendo o sentido é uma condição indispensável para você saber se vai somar ou diminuir. Ok? Então esse probleminha, nesse caso bastante simples, baseado nessa regrinha que a gente aprendeu. Tá ok? Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui, vai dar 25 minutos. E no próximo vídeo a gente vai fazer agora em direções diferentes, tá ok? As velocidades. Tá certo.